Boa noite. Estou nervoso. Uma introdução tão bonita dessa deixa a gente nervoso, né? Mas Tiago, agora eu vou devolver, né? Não por isso, mas eu sempre costumo falar que Tiago é uma dessas pessoas que me constrange toda vez que eu encontro, porque me lembra quão pouco parecido com Cristo eu sou. Porque eu olho para Tiago, assim, eu vejo Cristo tão claro que eu fico olhando assim e fico envergonhado. E há alguns meses atrás, Tiago falou comigo sobre estar aqui com vocês. Eu comecei a pensar sobre o que seria. Ele falou sobre a série Abissal. E a gente sabe lá de hidrostática que quanto maior a profundidade, maior a pressão. Então, quanto mais profundo... né? Piada de física. Olha só, sou Maelson, sou casado com Bruna, sou parte da plantação de uma igreja no centro do Recife. Eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre quem verdadeiramente nós somos, a questão de qual é a nossa verdadeira identidade. Muitas vezes a gente cresce, passa dias lidando com mentiras sobre quem nós somos. A gente ouve coisas como, olha, você é um inútil, você é uma pessoa burra, você é um erro, você é um acidente, e muitas vezes isso são coisas que começam a encontrar solo em nosso coração, e às vezes a gente começa a imaginar que a nossa identidade está nessas mentiras que contam sobre nós. E eu não vim falar sobre mentiras, eu vim falar sobre verdades. E para falar sobre isso, eu sempre gosto de voltar ao primeiro livro das Escrituras. Agora, no dia 1º de maio, completou 10 anos do lançamento de uma mixtape muito importante para o rap nacional. Vai fazer sentido, tá? Chamada Pra Quem Já Mordeu Cachorro por Comida, Até Que Eu Cheguei Longe. É uma mixtape de Emicida. E na introdução dessa mixtape, tem uns versos que eu gosto muito, que tem a ver com aquilo que a gente vai falar hoje. Emicida, em dado ponto, fala o seguinte: seguimos nos tempos difíceis que Ed Rock cantou. Mostrei o refrão para os irmãos e logo geral concordou que é necessário voltar ao começo. Quando os caminhos se confundem, é necessário voltar ao começo. Não sabe para onde ir, tem que voltar para o começo. Para não perder o rumo, não pode esquecer do começo. Muitas vezes, a gente esquece do começo. A gente esquece do que está ali nas 3 primeiras páginas da nossa Bíblia, nos 3 primeiros capítulos. E isso gera uma bagunça gigantesca. Então, a gente vai ler o trecho que está em Gênesis, capítulo 1, dos versos 26 ao 31, para a gente lidar com esse desafio que é pensar quem nós somos verdadeiramente. A gente cantou sobre isso, a gente falou sobre que nossos erros e nossos acertos não definem quem nós somos. Vamos pensar mais um pouco sobre isso. Vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 26, até o verso 31. Eu estou aqui com a tradução chamada NVT, você pode ter uma outra tradução aí com você, isso não é nenhum problema. Na tradução que eu disponho aqui, o texto diz o seguinte: então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse, vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou, veio a manhã, encerrando o 6º dia. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra e te pedimos misericórdia, porque somos pecadores. Te pedimos que Teu Espírito que habita em nós nos leve mais próximo de quem Tu és. Nos torne mais claro aquilo que o Senhor tem feito e nos transforme em semelhança do Teu Filho. Que sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a Tua face, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Gênesis é um texto incrível, é um texto belíssimo. E um texto que às vezes causa um certo aperreio na gente. Porque você acha logo que esse texto é um daqueles pedaços da Bíblia complicados. Que, bem, para uma pessoa urbana no século XXI, numa cidade com tanta beleza como Recife, ler um texto tão antigo que fala sobre uma criação que, poxa, do barro e tal, não faz muito sentido. Isso é coisa para pessoas do passado. Nós não precisamos lidar com a criação dessa forma. Eu não vim tratar sobre as questões difíceis do texto de Gênesis. E aqui eu vou fazer um momento merchandising. Se você quer saber como esse texto se relaciona com áreas da ciência,
existe em Recife um grupo de estudo que conversa sobre isso. É o grupo da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que se reúne uma vez por mês para conversar o que é que tem a ver fé cristã e ciência. Ciência no modo muito mais amplo, não é só para físico, não é só para engenheiro. O pessoal das humanidades, obviamente, são muito bem-vindos. E se você quiser conversar mais sobre isso, converse comigo no espaço de recepção. Mas não é sobre isso. Não é sobre as questões difíceis de Gênesis que eu quero falar hoje. Mas, antes de entrar naquele que é o tema central, eu quero tecer algumas considerações sobre esse livro. Primeira coisa, esse livro é um documento antigo, escrito há muito tempo. E, portanto, a gente deve evitar aquilo que C.S. Lewis chama de um esnobismo cronológico. Imaginar que esse texto foi escrito para pessoas como nós, e ficar procurando aqui elementos de química, elementos de física, tentar encaixar teorias da física contemporânea nesse texto, porque o autor não tinha esse interesse. Ele não escreveu pensando, vou escrever para o pessoal que entende de relatividade geral. Seria muita presunção nossa imaginar que esse texto foi escrito de uma forma codificada tal que os irmãos que não compreendiam os avanços, por exemplo, que nós temos na área de genética ou na área de física, não compreenderiam esse texto. Então, esse texto tem um público específico num primeiro momento. E esse público específico é o público que estava ao redor do povo de Israel e que tinham práticas e tinham suas próprias formas de entender o mundo, que tinham suas próprias histórias de como o mundo foi criado. Por exemplo, eu quero tecer 2 comentários rápidos sobre isso. Por exemplo, no versículo 29 que a gente leu, a gente fala sobre Deus provendo alimento para as criaturas. Então, enquanto na literatura de Gênesis a gente lê um Deus que prepara o alimento para a sua criação, se você pega, por exemplo, o épico de Atrases, um épico babilônico, você vê que a criação dos humanos, segundo essa formulação babilônica, é para que exista um povo que prepare alimento para os seus deuses. Então, os deuses estão preparando de alguém que lhe prepare alimento, precisando de alguém que lhe prepare alimento, e aí eles criam a humanidade para isso. No relato de Gênesis, a gente tem um contraponto a isso. O Deus criador aqui cria a humanidade, e ao invés dessa humanidade precisar gerar alimento para os deuses, o Deus criador fornece alimento para essa criação. Outra coisa, que vai ser um tema que a gente vai voltar bastante daqui a pouco. A gente lê aqui sobre Deus criando os seres humanos à sua imagem, e criando os seres humanos todos à sua imagem, homens à imagem de Deus e mulheres à imagem de Deus. Isso é interessante porque, em muitas culturas, a ideia de que todas as pessoas fossem portadoras da imagem do Deus não era algo praticado, não era algo conhecido. Há uma citação assíria que diz o seguinte: um homem livre é como a sombra de um Deus, o escravo é como a sombra de um homem livre, e o rei, no entanto, é como a própria imagem de Deus. Então, dentro de alguns contextos culturais, somente as pessoas que tinham autoridade eram compreendidas como sendo portadoras da imagem divina, enquanto no texto que nós acabamos de ler, a imagem divina é fornecida para toda a humanidade. Isso dá um senso de dignidade muito importante para toda a criação, não somente para aquelas pessoas que têm uma posição de autoridade. Essa ideia de que todos, homens livres, escravos, reis e servos, são portadores da imagem divina, é algo que está presente na narrativa de criação de Gênesis e não se encontra nos paralelos do Oriente Próximo. Além disso, a gente leu sobre a criação humana aqui. E talvez você tenha sentido falta de Adão e Eva, que você sabe que está no capítulo 2. E aí você pode ficar pensando, mas tem lá Adão e Eva no capítulo 2, mas aqui já criou homens e mulheres. Então a gente compreende normalmente que o capítulo 2 de Gênesis é uma ampliação ou uma explicação com mais detalhes do que aquilo que a gente acabou de ler. O que foi que a gente acabou de ler? A gente acabou de ler um trecho muito bonito, onde a ação divina, que até o versículo 26 era ditada por verbos impessoais, como, por exemplo, vários, haja, 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 sofre uma transição para um verbo pessoal. De repente, o Deus que falava haja, fala façamos. Enquanto ele estava lá dizendo que as coisas aconteçam, a partir do versículo 26 é como se ele pegasse e botasse a mão na massa e dissesse, vamos lá, vamos construir, vamos criar essa criação. Essa construção, façamos o ser humano, esse fato de que Deus pessoalmente se envolve com a criação, é muito importante para que a gente compreenda o que é que significa ser humano. Nós somos obras da mão divina. A gente costuma pensar que a criação e o envolvimento de Deus com a criação se deu simplesmente lá no começo do universo. E depois Deus foi para uma salinha assistir Netflix, Godflix ou qualquer coisa do tipo. E deixou a criação lá acontecer, e como se ele não tivesse mais nenhum envolvimento com a sua criação. Mas o fato é que, constantemente,
Deus se envolve com sua criação e participa dela. Então, por mais que você tenha dilemas sobre por que você existe, por que você está aqui, por que você está dentro dessa sua família, algo muito certo sobre a sua existência é que o próprio Deus Criador moldou você, conhecendo você desde antes das suas células se juntarem completamente, e que você é parte da criação divina. Tal como as estrelas, tal como as galáxias, tal como os buracos negros, que agora a gente tem imagens incríveis sobre ele, você é parte da criação divina. As mãos do Deus Criador de todas as coisas trabalharam na sua criação. Isso define quem você é. Você não é o fruto do acaso, você não é o fruto de um erro, você é criado por Deus, a sua imagem e semelhança. E a gente precisa saber disso para que a gente não coloque a nossa identidade em coisas temporais, em coisas como a nossa profissão, em coisas como a nossa família, em coisas como os nossos relacionamentos, mas se a nossa identidade estiver firmada no fato de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, profissões vão e vêm, relacionamentos vão e vêm, e essas coisas não serão suficientes para definir a nossa identidade. E a nossa identidade está aí como pessoas que são portadoras da imagem de Deus. Imagem de Deus é algo que rende uma conversa bastante longa, né? O que é a imagem de Deus? O que é isso? Existem muitas discussões. Seria algum aspecto neurológico que separa a humanidade dos outros animais? É alguma capacidade específica que a gente tem, diferente do resto da criação? Bem, eu acredito que seja um dom de Deus e que não seja algo possível da gente rastrear biologicamente. Assim, a gente vai procurar um fóssil e dizer, esse fóssil tem a imagem de Deus, esse não tem. Mas algo sobre a relação de Deus com a humanidade que é caracterizada por essa imagem de Deus. Eu quero destacar 4 aspectos do que significa ser a imagem de Deus à luz desses textos que nós lemos e à luz do resto das Sagradas Escrituras. Afinal, Gênesis é somente o primeiro de uma vasta narrativa que fala como Deus criou os céus, como ele se envolveu com essa criação, como essa criação deu as costas para ele, mas como o fim da história não acontece com a separação entre a humanidade e o Deus Criador, mas a história passa por um momento muito importante em que há a vinda desse Deus dentro da sua criação, e o resto da história vocês conhecem, a gente acabou de passar pela Páscoa, todo mundo assistiu alguma cantata sobre isso. Então, vamos ver esses 4 aspectos relativos à imagem de Deus. O primeiro aspecto é que eu não deveria chutar esse fio. O primeiro aspecto é que a imagem de Deus diz respeito a uma função que Deus deu à humanidade. A função de ser aquilo que nós chamamos de um vice-regente, uma pessoa que, assim como Deus rege a criação, é responsável, ou corresponsável, para ser mais exato, para lidar com essa criação. A imagem de Deus, imposta a nós, faz com que nós sejamos vice-regentes, pessoas que participam com Deus da regência, do cuidado da criação. Se a gente pensar sobre isso, a gente falou agora há pouco sobre como a gente deve servir ao Senhor com os nossos bens. Na verdade, a gente chama isso muitas vezes de mordomia cristã, mas a mordomia cristã ela se estende para além das nossas relações financeiras. Ela vai para além do que a gente lida simplesmente com nossas finanças, isso é um ponto de fato muito importante, mas ela diz da forma como nós somos mordomos, pessoas colocadas dentro da criação, pelo Senhor desta criação, para que cuidem dela. Esse é um ponto muito importante acerca do que é a imagem de Deus. Há um segundo aspecto acerca do que é ser a imagem de Deus, e esse aspecto tem a ver com a nossa identidade. Esse é um ponto importante, eu já falei um pouco sobre isso, mas é porque muitas vezes a gente tende a construir a nossa identidade a partir de coisas de dentro da criação, fazendo a construção da nossa identidade no que a gente poderia chamar de baixo para cima. Sendo que quando nós lemos esse texto e vemos que a nossa identidade está em sermos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, a gente tem aí uma identidade que tem sua origem de cima para baixo. A gente tem uma palavra bonita para isso, a gente chama isso de uma identidade teorreferente. A referência para a nossa identidade está em Deus. Ele é o centro e o definidor daquilo que nós somos, e não nada que exista dentro da criação. Então, além do aspecto de uma função de corregente, além de um aspecto de definir a nossa identidade, há uma terceira coisa que eu acho belíssima nesse texto. A terceira coisa é que a imagem de Deus afirma algo sobre nós sermos os seus substitutos dentro da criação. E aqui é interessante a gente fazer um paralelo com as comunidades ao redor do povo de Israel. Nessas comunidades era comum que um rei, ao conquistar uma região, colocasse nessa região conquistada uma imagem sua, uma estátua sua, para afirmar o domínio sobre aquela região.
Essa imagem posta em um local público tinha a função de lembrar as pessoas daquele domínio quem era o verdadeiro rei daquela região, ou qual era a verdadeira autoridade dentro daquela região. Então perceba um paralelo. Deus faz a sua criação e nessa criação ele bota uma imagem sua. E essa imagem tem, entre outras funções, aquela de ser um lembrete, um substituto, um representante de qual é a verdadeira autoridade naquela região. Pense, por exemplo, no papel que uma imagem tem dentro de um templo. Muitas vezes a imagem ali representa qual é a autoridade ou qual é a divindade que deve ser cultuada naquele local. Muita gente lê o texto que a gente leu de Gênesis 1 e percebe aí o que seria a formatação de um primeiro templo. Muita coisa que a gente vê na descrição do templo, lá nos livros históricos, tem um paralelo muito bonito com a forma como Deus vai construindo as coisas aqui em Gênesis 1. Então tem muita gente que olha para cá e diz, Deus está construindo um templo para que seja adorado, ao construir um templo gigantesco com milhões e bilhões de estrelas. Mas é um templo. E dentro desse templo ele coloca imagens que representam qual é o Deus criador daquilo e qual é o ser que deve ser adorado. Eu acho interessante essa ideia de que a imagem posta em nós nos lembra que somos substitutos ou representantes do Senhor dentro da criação, porque isso ajuda talvez a gente a entender por que um dos 10 mandamentos impede a construção de imagens. Porque talvez você possa pensar assim, se a gente construir imagens, a gente pode começar a achar que aquelas imagens são a representação do Deus Criador e esquecer de que nós, portadores da sua imagem, é que somos os representantes e aqueles que são a própria imagem, literalmente aqui, de Deus dentro da sua criação. Então, além da função de um aspecto que representa a função da gente dentro da criação, além de definir a nossa identidade, além de mostrar para nós que nós somos substitutos, há um quarto aspecto, esse aspecto que define, que dá um indicativo de qual é o relacionamento de Deus com a sua criação. Deus estabelece, já nas primeiras páginas das Escrituras, um relacionamento de vínculo e amor com a sua criação. E muitas vezes esse vínculo é colocado como um relacionamento familiar, um relacionamento filial. Se você avança algumas páginas e chega ao capítulo 5, você vai ler o relato da descendência de Adão, versículo 1 do capítulo 5 de Gênesis. Aí você vai ler o que é a genealogia de Adão, e no versículo 3 você lê o seguinte: Adão gerou um filho à sua imagem e semelhança. A segunda vez que esse termo aparece aqui é dizendo que aquele que foi gerado por Adão, o seu filho, é sua imagem e semelhança. E esse termo imagem ele é relacionado algumas outras vezes no Antigo Testamento como sendo a característica de uma pessoa que está dentro da mesma família. Então, ser portador da imagem de Cristo, de Deus, além de apresentar a nossa função, definir a nossa identidade, dar um aspecto sobre como nós nos comportamos ou devemos nos comportar como seus substitutos, define o tipo de relação que o Deus Criador tem conosco, uma relação filial. Isso é importante, porque muitas vezes a nossa identidade vai se colocando em outras coisas e a gente esquece os aspectos, vamos dizer assim, passivos dessa imagem. A gente esquece que nós somos criados por Deus, que somos seus filhos, e esquece dos aspectos ativos, o aspecto de que nós somos corresponsáveis pela criação, que os aspectos de gerar conhecimento, de gerar cultura, de um cuidado mútuo, faz parte da nossa própria identidade. Há um outro aspecto aqui que eu gostaria de falar antes da gente dar um passo maior, que é, no versículo 28, existe uma refutação de Rita Lee. Não foi escrito para isso, mas hoje eu estava ouvindo no caminho para cá, e tem uma música que eu gosto, que canta que o amor é cristão, o sexo é pagão, e a gente termina adotando isso como uma visão bíblica das coisas, e de fato não é isso que a Bíblia ensina sobre nós. Quando a gente lê, por exemplo, o mandato lá no versículo 28, em que Deus diz, olha, vão lá e sejam férteis, há uma desmitologia... Eu não sei usar um verbo que eu tentei usar agora, mas... Eu vou tentar de novo. Vocês entenderam. Há uma Eu queria dizer... Vocês entenderam. O sexo é deixado de ser a imagem de sexo como sendo algo relacionado somente a coisas divinas. E há um ponto importante. A gente acha, às vezes, que a gente vive na sociedade mais sexualizada de todos os tempos. Mas a gente esquece que o cristianismo cresceu ao redor de sociedades que eram hipersexualizadas. Algumas dessas que usavam o sexo como parte do seu culto.
Então a gente fica às vezes assustado assim, meu Deus, é o fim dos tempos, tal. A boa notícia é que de fato é o fim dos tempos. Cristo já estava falando sobre isso lá nos seus evangelhos. Mas não é pelo fato de que a gente está no meio de uma sociedade hipersexualizada. O povo ao redor de Israel também eram pessoas que lidavam de modo bastante descompromissado com o aspecto sexual. E a gente não é chamado para dizer que isso é algo sobre dos pagãos, e a gente é só de um amor místico, uma coisa que às vezes é só etérea e nada tem de corporal. Na verdade, a sexualidade humana está sobre a bênção de Deus. É parte de quem nós somos enquanto seres humanos, e a gente não pode descartar isso como se isso fosse uma coisa de que amor é cristão, sexo não, sexo é coisa de pagão. Amor é cristão, sexo também é coisa de cristão. Depois do casamento, vocês sabem essas coisas, né? Então não preciso... E aí, além de dar uma definição sobre esse fato de que o sexo é parte da construção humana, porque o leitor imediato de Gênesis poderia ter uma tentativa, não estou dizendo que é isso como seria, mas ao ver o sexo sendo usado em ritos de culto, poderia haver a tendência daquele leitor de imaginar, como isso é parte do culto externo, essa coisa não deve ser prática cristã. E aí a gente tem uma construção quase celibatária do cristianismo. Há entre nós irmãos que adotarão a opção celibatária, e não há nada de errado quanto a isso. Mas esse não é esse o mandato cristão, para todos nós. Talvez seja para alguns de nós. No versículo que também fala sobre esse aspecto sexual da vida cristã, né, dessa sexualidade como sendo uma bênção divina, há aquilo que nós chamamos de um mandato cultural. E essa parte é muito massa, porque ela expressa para a gente assim, uma certa dignidade e um certo valor no conhecimento, no estabelecimento de cultura. Nós somos ordenados para participar da criação de cultura, de culto, cultivo, tem tudo a mesma raiz, é muito bonito isso. Aquilo que nós identificamos como mandato cultural dá uma dignidade para o trabalho humano. Não é como se o trabalho humano fosse uma coisa que acontece depois que há a queda. Depois que você lê o capítulo 3, e tem Adão e Eva se distanciando do Senhor, porque eles decidiram seguir o seu próprio coração, e aí, de repente, apareceu o trabalho. Não existia segunda-feira, era só final de semana antes da queda. Não é isso. O mandato cultural estabelece o trabalho humano como parte daquilo que nós somos chamados a fazer. Envolver-se com a criação não é algo que meramente diz respeito à nossa realidade pós-pecado entrando no mundo. Mas o trabalho, o envolver-se com a cultura, é parte da criação boa de Deus. Isso é sensacional, porque isso imprime para a gente dignidade no trabalho. É olhando para isso que irmãos nossos começaram a estabelecer o que hoje é reconhecido como a ciência moderna. É parte disso que fez com que inúmeros irmãos nossos contribuíssem fortemente para o desenvolvimento da arte que nós temos hoje. Isso é extremamente importante para que a gente tenha uma visão cristã de mundo e não uma visão gnóstica. Uma visão gnóstica é uma visão em que você tem apenas uma esperança para além do corpo, para além do que é material. Muitas vezes a nossa relação com o cristianismo é uma relação que diz apenas as coisas que são supranaturais. A gente fala muito de orar, isso é muito importante. Nós falamos muito sobre a vida após a morte, isso de fato é muito importante. A Bíblia fala muito sobre isso. Mas é como se muitas vezes a nossa vida cristã não tivesse correspondência com aquilo que nós fazemos cotidianamente, com o nosso trabalho, com a cultura, com a arte, com todos os aspectos, vamos dizer assim, do lado de cada eternidade. Sendo que o que nós lemos no versículo 28 é um mandato do próprio Criador, dizendo para a gente se envolver com sua criação e sermos, assim como eles, co-criadores. É como se ele desse para a gente uma gigantesca caixa de Lego e dissesse, agora vai e construa. A partir daquilo que eu elaborei primeiramente, sejam como eu, hajam assim como eu, e exercitem, eu tenho problemas com o verbo, né? Eu tenho problemas com o vocabulário, sou semi-alfabetizado, exercitem a criação que eu depositei em vocês, já que vocês têm a minha imagem, isso faz de vocês co-responsáveis ou co-regentes dentro da criação. Está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas o mundo não é Gênesis 1, o mundo é Gênesis depois do capítulo 3. O mundo é um mundo onde há pecado, o mundo não é esse local onde Deus desce para andar com a gente no final da tarde. Seria maravilhoso a gente estar lá no engarrafamento e Deus sentar do lado para conversar com a gente. A realidade é que nós vivemos num mundo pós-Adão.
E muitas vezes a gente encara o mundo como se a gente fosse Adão volume 2, dando as costas para o Senhor. Sendo que existe um Adão volume 2, existe um segundo Adão que reorganiza todas as coisas. Esse segundo Adão é Cristo, que faz as coisas ficarem um pouquinho mais simples para a gente. Porque imagina, tudo aquilo que é caracterizado como sendo função ou aspectos da nossa imagem, se a gente precisasse fazer isso a partir das nossas próprias forças. Se a gente precisasse ser corregente, se a gente precisasse ser representante de Cristo e ser seu substituto aqui a partir das nossas próprias forças, o resultado seria uma gigantesca falha. O aspecto fundamental é que a gente não vive o mundo simplesmente pós Adão e Eva. A gente já vive no mundo pós o segundo Adão. Nós vivemos no mundo pós-Cristo. Nós vivemos em uma nova era. Crente tem medo, né? Ele fala, nova era, tal, porque é esse filme da Disney. Nova era inaugurada no domingo da ressurreição. Nós já vivemos em um outro momento da história. Um momento que se inaugurou. Paulo diz assim, Cristo, ele é só a primeira fruta de uma colheita gigantesca. Ele é as primícias, ele está começando esta nova criação. E o que a gente está fazendo do lado de cada eternidade é vivendo o dilema de estarmos já, mas ainda não. E o fato é que nós vivemos do lado de cá para refletir e exercer aqueles vários aspectos da imagem, mas não a partir da nossa própria força. Porque se fosse a partir das nossas próprias forças, não ia durar nem 5 minutos depois que a gente sai do Renove. Porque a gente sai e a gente começa a ficar se deparando com o fato de que a gente não é bom o suficiente para salvar a gente mesmo. Mas Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala de uma coisa muito bonita. Ele fala que nós somos transformados à imagem de Cristo. Isso é muito bonito. E nós somos transformados à imagem de Cristo, segundo Coríntios 3,18, pelo poder do Espírito. Isso é sensacional porque isso retira da gente a necessidade de construir em nós a possibilidade de recuperar a imagem perdida que tinha lá. Isso permite a nós que a gente descanse o fato de que, pelo Espírito de Cristo, nós somos capacitados a sermos mais parecidos com Jesus. Agora, um aspecto que eu acho muito legal, quando Paulo escreve que nós somos transformados, é que ele usa o plural. É como se essa transformação não acontecesse individualmente. Não acontecesse assim, você pega, você compreende isso, vai para cima da montanha e se isola e espera ser transformado à imagem de Cristo lá. Muita gente tentou fazer isso. A história de Simão, eu sempre confundo o sobrenome dele porque parece Estelita, mas não é Estelita, Etilita, alguma coisa assim. Simão Estelita foi um apóstolo dos apóstolos, estava ali na segunda geração da igreja, que decidiu viver isoladamente, decidiu viver uma vida, ele subiu em cima de uma pedra, ele tinha apóstolos, aí vê que legal, ele queria se isolar, mas ele tinha gente que não estava isolado para fazer as coisas para ele. E aí ele subiu sobre uma pedra e decidiu viver sobre essa pedra, buscando ao Senhor constantemente. Eu acredito que alguns de nós sejam chamados para uma vida monastérica, mas isso não é o chamado para todos nós. Essa vida de um isolamento social não é a vida que permite que a gente seja transformado à imagem de Cristo. Nós somos transformados à imagem de Cristo coletivamente. Há um papel em a gente estar junto domingo após domingo, há um papel em a gente estar dentro de um PG, há um papel em os nossos relacionamentos existirem do lado de cada eternidade. A gente existe para coletivamente, de modo plural, sermos juntos transformados à imagem de Cristo. E uma das coisas que ele tem usado ao longo de toda a sua história para isso é a sua igreja. Um bocado de gente, pecador, tentando ser parecido com Cristo. Eu gosto muito da imagem de igreja como hospital, mas eu sempre repito, não é o Albert Einstein em São Paulo, ele é mais parecido com a restauração depois da guerra, onde tem uma pessoa que quebrou a perna e está cuidando de uma pessoa com pneumonia, aí essa pessoa com pneumonia está cuidando de uma pessoa que está lá com derrame, e essa pessoa com derrame, sem nenhuma grande experiência, está cuidando de outra pessoa com outro problema, que acabou o meu vocabulário sobre doenças, e vocês entenderam, é isso. Então, coletivamente, no hospital, onde pessoas capacitadas pelo Espírito vão cuidando uma das outras e lidando com seus próprios pecados e se arrependendo, coletivamente nós somos transformados à imagem de Cristo, para que dia após dia nós possamos refletir quem Ele é, sermos seus co-representantes, sermos seus substitutos. Vocês entenderam? Isso é importante porque esse aspecto, vamos dizer assim, temporal da nossa realidade, ele é parte daquilo para a qual Cristo nos salvou. Cristo nos chamou. Ele poderia fazer assim, me sigam. E aí, quando você começar a seguir Jesus, ele, fazer se você desaparecer e você fosse
para o lado de lá da eternidade. Seria legal, tal, evitaria muitas coisas, mas ele nos deixou do lado de cá da eternidade para vivermos como representantes seus. Isso tem que ter uma influência em outras áreas da vida. Eu vou citar alguém, né? Porque citando alguém fica mais legal. Huckmacher. Você lê Huckmacher? Vamos lá, né? Ele escreve, tem um trecho dele que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: nós somos salvos não somente para que possamos nos tornar fantasmas imateriais no céu. Não, Cristo veio a fim de nos tornar plenamente humanos. Isso é importante. Não é como Cristo viesse para transformar a gente em anjo. Não é como se Cristo viesse aqui para transformar a gente em seres imateriais. Ele veio para transformar a gente naquilo que nós fomos criados para ser, seres humanos. Se Deus quisesse que você tivesse nascido um anjo, Ele tinha feito você nascer um anjo. Ele fez você humano para que você seja humano. E para ser plenamente humano, foi para isso que Cristo nos salvou. Ele nos chamou para renovar, eu acho legal, né? Renovar nossas vidas em todos os níveis. De nossos pensamentos, sentimentos, sexo, obra de artes até nosso casamento, férias e até a comida que comemos. Ele torna possível que a totalidade da vida de uma pessoa seja renovada, isto é, o cristianismo. Tornar-se plenamente humano é aquilo que é a obra de Cristo em nós. Ele não nos chama para a gente deixar de ser humano e se tornar cada vez mais espiritual a ponto de estar um dia em casa orando e desaparecer. Ele nos chama para ser mais humanos. E no exercício de cada vez mais sermos humanos, sermos aquilo que fomos criados para ser. Agora, como é que a gente faz isso do lado de cada eternidade, com tanta gente lembrando que às vezes eu não sou muito humano, eu sou mais um animal do que outra coisa? Nós fazemos isso na força do Espírito. Nós fazemos isso porque nós somos capacitados pela obra de Cristo. A gente vai falhar um bocado, e a gente vai olhar para o mundo e ficar desesperado um bocado, porque o mundo não parece essa coisa tão bonitinha daqui de dentro dessa sala. Todo mundo legal, todo mundo cheiroso, no ar-condicionado. O mundo lá fora é um pouco mais complicado. A arte não precisa de justificativa. Huckmacher dá um esquema quádruplo para como lidar com o mundo. Ele diz assim: você olha para o mundo e fica desesperado. Aí o que é que você faz com isso? Aí ele diz que ele fala como o papel para o artista cristão, o que é que um artista cristão deveria fazer, sendo que eu acho que cabe para além daqueles que, assim como eu, não têm o dom artístico. Muito triste isso, né? Eu fico olhando a galera tocar, fico triste, porque... Vocês entenderam? Porque eu nunca consegui fazer dó e sol no violão. Dó e sol, dá para tocar Legião Urbana todinho com dó e sol. Ele diz o seguinte lá, né, em arte não precisa de justificativa. O papel do artista cristão, que é que a gente vai ampliar para... O papel do cristão é, tendo olhado para o mundo, chorar. Chorar com o que vê, porque a coisa não está muito boa, a coisa está feia. Pense no seu trabalho, pense na área de atuação sua. A coisa faz com que a gente chore, mas o fim não é aí. A gente vai chorar e a partir daí nós vamos orar. A gente vai orar um bocado, a gente vai orar muito, a gente vai lembrar de orar mais um pouco, e a gente vai perceber que a gente está orando pouco e vai orar mais, para buscar a capacidade divina de lidar com esse mundo que fez o nosso coração ficar chorando. Depois que você chorar, depois que você orar, aí você vai pensar um bocado. E a gente quer normalmente orar e já ir trabalhar, né? Mas assim, tem que pensar um bocado. Deus nos deu a mente humana para que a gente fosse criativo, para que a gente usasse ela, para que a gente criasse estratégias de lidar com as gigantescas dificuldades de ser humano numa grande metrópole, numa grande cidade como essa, que é a maior na América Latina. Aí depois de você chorar, depois de você orar, depois de você pensar um bocado e pensar de novo, aí você vai trabalhar. Então, criados a sua imagem de Deus, eu quero que a gente tenha isso em mente. Eu quero que a gente olhe para a criação, verdadeiramente humanos, entrando dentro dela. Assim como Cristo entrou dentro da criação, a gente não tem um chamado para sair do meio da criação repito mais uma vez, talvez você seja uma das poucas pessoas entre nós que tem um chamado monastérico, para viver dentro de um monastério. Mas o grosso de nós somos chamados para viver esses monastérios dentro da cidade. E encarnando Cristo dentro da cidade, portadores da sua imagem, lembrando qual é o nosso relacionamento com Ele, lembrando qual é a nossa função, lembrando qual é a nossa verdadeira identidade, agindo como substitutos dele. A gente vai chorar um bocado, a gente vai orar um bocado, a gente vai pensar um bocado, a gente vai trabalhar um bocado até que Ele venha. Até que Ele venha, a gente vai fazer isso cotidianamente. E domingo, sim, domingo não, porque aqui não é todo domingo, a gente vai se reunir para sermos fortalecidos enquanto igreja. Uma igreja que vai além dessas paredes e que vai além daquele nosso próprio entendimento, muitas vezes. A obra do Senhor está acontecendo. Cabe a gente saber se a gente vai embarcar nela ou a gente vai deixar o trem passar. Não deixa o trem passar não, porque normalmente ele passa por cima. Antes de ir, eu gostaria de orar com vocês, mais uma vez. Para que a gente não esqueça a nossa identidade. Para que a gente não coloque a nossa identidade em
qualquer outra coisa dentro da criação que não naquilo que é a nossa própria identidade, que é sermos criados à imagem e semelhança de Deus. E para que Ele fortaleça em nosso coração a possibilidade da gente chorar, orar, pensar e trabalhar, para que a gente seja co-participante na edificação do seu reino. A gente vai trabalhar um bocado, mas o reino mesmo só vai chegar plenamente quando Ele vier. E a gente vai orar, Maranata, vem logo, Senhor, porque a coisa do lado de cá está meio ruim. Vamos orar juntos? Senhor, tem misericórdia de nós. Misericórdia, porque às vezes a gente esquece de coisas tão simples e que esquecemos do fato óbvio e belo de que o Senhor é o nosso Criador. A gente esquece isso e coloca a nossa identidade em coisas temporais. E a gente pede misericórdia, Senhor. Misericórdia para que a gente possa te adorar verdadeiramente e não adorar qualquer um outro falso ídolo. Misericórdia para que a gente coloque o nosso coração no fato de que nós somos criação tua. E como criação tua, isto é bom, que a gente ache deleite em sermos criados por ti. Senhor, nos ensina a trabalhar para fora daqui. Nos permite que sejamos co-participantes no estabelecimento do teu reino do lado de cada eternidade, mas, sobretudo, Senhor, não demora, porque a gente espera ansiosamente te encontrar. Fica conosco, leva-nos em paz e dá uma semana regada à tua presença, que o teu Espírito não nos abandone, mas nos faça ser mais parecido contigo. Nós oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém.